Degustando Conversas. Oferecimento: Margarina Deline. Boa tarde, começa agora mais um Degustando Conversas e realizar esse programa todas as semanas para você é um grande prazer e uma honra de poder entrar na sua casa agora na hora do almoço e falar obviamente sobre gastronomia, entre outras coisas. Assista hoje, Fábio Maia apresenta uma receita de estrogonofe de lagosta e sem dúvida você vai ficar com água na boca com esse prato especial. Tem o quadro De Olho no Produto. Vamos trazer dicas para um piquenique perfeito. No Degustando Conhecimento, tem uma novidade que vai fazer com que você nunca mais lave a louça. E tem um bate-papo especial com Saulo Queiroz, que é multimídia e fala sobre seu trabalho e sobre gastronomia com Fábio Maia. Estrogonofe é um prato já bastante conhecido. E você, já experimentou com lagosta? Para essa receita, vamos precisar de lagosta, 300 gramas de lagosta, uma cebola pequena ralada, um tomate, 3 colheres de ketchup, creme de leite, 1 colher de azeite, suco de limão, meia xícara de coentro picado e sal e pimenta do reino a gosto. Para a salada verde, 2 folhas de alface lisa, 2 folhas de alface crespo, 4 folhas de rúcula, azeite, limão, acetato balsâmico e sal. A primavera chegou e é uma das melhores estações para um bom piquenique. Saiba mais agora no De Olho no Produto. Parte do charme do piquenique está no contato com a natureza, o clima de relaxamento e nas comidinhas caseiras sem muito conservantes. O número ideal de pessoas é de 3 a 15, sendo que acima de 5, isso exige uma preparação maior, já que virou praticamente uma festinha. Defina o local, pode ser um parque ou uma praça que contenha uma área verde ou mesmo no campo. Prepare uma cestinha com comidinhas leves e agradáveis para serem saboreadas em uma tarde de sol, como mini sanduíches de presunto e queijo feitos em pão caseiro, bolo simples, sem confeitos ou cobertura, suco de frutas e vinho branco, queijos diversos, de preferência os amarelos. Frutas práticas de comer na hora, como uva, morangos, banana e maçã, barrinha de cereais e outros. Leve um som que seja alto o suficiente para funcionar ao ar livre, porém mantenha-o em um volume que não incomode as outras pessoas presentes no local. Olha o bom senso! Se houverem crianças no piquenique, envolva-os em brincadeiras ao ar livre como frescobol, corda, peteca e etc. Não se esqueça dos itens essenciais: uma toalha de mesa grande, lençol ou esteira de praia para forrar o chão, copos, guardanapos, pratinhos, filtro solar e repelente. E, claro, por último, basta relaxar e se divertir. Lembre-se de limpar a sujeira ao sair, já que provavelmente você estará em um local bonito e gostaria que ele continuasse assim. Você quer saber como fazer para deixar tudo que você leva para a mesa ainda mais gostoso? É fácil, é só usar a Deline. Ela dá muito mais sabor em qualquer receita que você prepare. Olha só, Deline é perfeita para passar no pão, na tapioca, para dar um gostinho especial na macaxeira. Ela também te ajuda a deixar o bolo mais gostoso. Qualquer tipo de bolo, como bolo de milho, por exemplo. E para preparar escondidinho então, ou cuscuz, torta, nossa, só de pensar dá até água na boca. E você sabia que Deline foi desenvolvida pela Sadia especialmente no Nordeste? É isso aí. A Sadia entendeu direitinho o nosso gosto e fez uma margarina sob medida pra gente. Faz o teste. Deline é a margarina ideal para espalhar muito mais sabor na sua vida. Do café da manhã ao jantar. Tenho certeza que sua família vai correr para a mesa e adorar. Espalhe sabor pelas suas receitas. Espalhe Deline da Sadia. O Degustando Conversas faz uma pausa e volta já.
Assista todos os domingos o programa Vroom Campina. Aqui você vai encontrar as melhores ofertas em automóveis, acessórios, peças e serviços automotivos em geral. O Vroom Campina traz dicas importantes do mundo automobilístico, entrevistas, reportagens especiais e as grandes promoções de seminovos. Vroom Campina, todos os domingos aqui na TV Borborema. Oferecimento Auto Shopping Campina, na Avenida Brasília. Bom, nosso prato de hoje é um estrogonofe de lagosta e sem dúvida traz um charme especial para a sua mesa e para servir a um convidado. Vamos cozinhar? Para o nosso convidado de hoje, nós vamos preparar um estrogonofe. Você de casa deve estar acostumado com o estrogonofe, é um prato muito comum, mas hoje a gente está mudando um pouco a receita e colocando um estrogonofe de lagosta. Tenho certeza que o convidado de hoje, Saulo Queiroz, que já está aqui com a gente no estúdio, ele vai adorar o prato de hoje. Mas para isso a gente está fazendo uma salada, alface crespa, alface lisa e rúcula. Rúcula eu gosto muito no tempero, no mix de salada, até porque ele dá um gosto, destoa um gosto e traz um gosto todo especial. Eu gosto muito, espero que você de casa e o nosso convidado, ele também goste muito. Primeira coisa, a gente já está higienizada, tanto as nossas mãos como a nossa salada. Eu vou aqui picar bem aqui a nossa alface crespa. Também pegar aqui a nossa alface lisa. A gente está aqui triturando mesmo com as mãos. Tá? Vou colocar aqui a rúcula. Rúcula depende muito do seu convidado, né? Lembre-se que cozinha, a gente tem dito muito isso. Gastronomia, a gente prepara para os outros. Então tem muito a ver com o que a pessoa gosta, o sabor. Até porque, como a gente geralmente chama alguém para fazer parte, e o programa Degustando Conversa é esse o princípio, a gente tem que ter uma preocupação. Quem cozinha ou quem faz um mix de salada com rúcula, sabe que quando você começa a triturar a própria rúcula, já traz todo um cheiro, ele toma conta. Aqui no nosso estúdio, não tenho dúvida que já está aqui muito presente nas narinas de toda a nossa equipe e também do nosso convidado de hoje. Vou colocar aqui o suco de limão, a gente vai aqui espalhar bem para ter aquela coisa que eu falei para vocês, do gosto todo especial, né? Ele quebrar um pouco a questão do adocicado da lagosta e também do estrogonofe. Vou colocar aqui um pouco de sal a gosto. Também sal é algo que depende muito de quem quer. Eu tenho um problema muito grande. Quem me conhece sabe que eu adoro sal. Gosto de comida muito salgada, coloco muito mais sal. Tem que se ter cuidado porque não é nada benéfico em muita quantidade para a saúde. Tem um sabor especial, mas nada é muito benéfico para a saúde. Mas enfim, cada um sabe aonde aperta o calo da gastronomia. Aqui o acetato balsâmico, eu vou colocar aqui um pouco para a gente ter. E por último, o azeite. E que o azeite também, logicamente, nada impede de que você, na hora de servir o prato, você deixe à disposição o azeite para que a pessoa possa fazer, né, o uso do azeite na sua vontade. Eu coloquei aqui bastante acetato. Tá aqui, eu vou deixar aqui reservando, depois de misturar. E aí a gente espera para servir para o nosso convidado. Tá aqui feito. Eu vou aqui só lavar aqui as minhas mãos. Vejam que a nossa lagosta ela já está pré-cozida. A gente tira a lagosta. Você pode comprar a lagosta já ela própria sem estar na calda, ou também já comprar com a calda, você ferve e depois você tira ela dentro da calda e você vai cortar ela em pedaços, mas já estando pré-cozida. Aqui a gente vai pegar a nossa lagosta, nós vamos colocar aqui o suco do limão. É uma curiosidade, né? O suco de limão geralmente ele cai muito bem. Alguém sempre pergunta, eu tenho encontrado algumas pessoas na rua e diz, por que geralmente se coloca muito limão em pratos, seja em peixes ou em frutos do mar? Porque o limão ele tem uma característica de que ele próprio cozinha o alimento naturalmente. Tanto é que isso é a base do ceviche, um prato típico do Peru. Ele faz o suco de limão, alguns utilizam o leite de tigre, que é o suco de limão formado um pouco com leite de coco, mas enfim, então ele próprio vai fervendo, naturalmente é um processo químico natural, o próprio fruto do mar, o próprio peixe. A gente agora, vamos reservar aqui, depois de colocar o suco de limão e também o sal a gosto, vamos agora refogar a nossa cebola e também a nossa tomate, para que comece a ficar no ponto, depois a gente colocar por último, depois de 10 minutos, a gente coloca por último a nossa lagosta.
Então, veja que eu não vou colocar o azeite agora. Eu sempre costumo dizer a vocês, primeiro que é uma escolha. A gente tem uma boa opção no nosso programa, a margarina Deline, que traz uma margarina feita especialmente para o Nordeste, que traz um sabor todo especial. Esse prato a gente vai usar o azeite, não vamos usar a margarina, mas com toda certeza no nosso programa nós teremos vários pratos que a gente vai usar a margarina Deline. Eu coloco a mão aqui, que é para sentir o calor da panela, para quando estiver na temperatura exata, a gente colocar o nosso azeite e depois começar a refogar a nossa cebola e também o nosso tomate. Vou pegar aqui a minha espátula. Aqui já tá, o calor já está ideal, vou colocar aqui o nosso azeite. Vamos esperar o azeite ele ficar na temperatura certa, para que a gente possa colocar a cebola, depois a gente coloca o nosso tomate, vamos colocar sal e pimenta do reino. Eu gosto muito de pimenta do reino branca, mas pode ser também pimenta do reino preta. Essa daqui a gente tritura aqui, mas também já tem em pó, você pode colocar também. E pimenta e sal são duas coisas que dependem de quem vai comer, viu? Eu gosto muito, tanto de sal como gosto de pimenta, mas depende muito de quem vai comer. Tem pessoas aqui no estúdio, né, que faz parte do nosso programa, que adora que a gente coloque pimenta, que é para os outros não comer e sobrar mais na receita. Mas aí faz muito parte, eu não costumo dizer quem é, mas enfim, Flávio me pega muito no pé, do próprio Abílio, do próprio Wagner, fazer o quê, né? Faz parte do programa. O azeite já está no ponto, eu vou aqui colocar aqui a nossa cebola. Veja que a cebola, ela já vai absorvendo, né? Ela vai ficando, sentindo aqui ela fritar bem. E a cebola, assim como o alho, tem um cheiro muito característico. A cebola a gente sabe que está no ponto, que ela está bem dourada, quando ela começa a ficar translúcida, ela fica transparente. E o programa de hoje tem uma curiosidade, né? Você que passou aí a semana vendo as chamadas do nosso programa, falando em como não precisar mais lavar prato, tem gente que está curiosa, eu tenho certeza que não está nem olhando para a nossa lagosta hoje. Está só esperando o momento certo para ver como não lavar pratos. Tem gente aqui no estúdio, Cádia, por exemplo, que está contente esperando isso. Vamos aqui colocar agora o tomate. É bom lembrar que a gente coloca primeiro a cebola para depois colocar o tomate. Haja vista o tomate ele ficar menos tempo no fogo do que necessariamente a cebola. Estou colocando, vou colocar aqui o sal a gosto, até porque eu coloco o sal dentro do estrogonofe, porque o estrogonofe por natureza ele é doce. Ketchup, lagosta inclusive, o prato principal que é a lagosta a gente já escolheu que é doce também, a lagosta tem um sabor doce, né? Sabor não doce, adocicado, para ser mais preciso. Veja que já está começando a ficar no ponto. Vou colocar aqui um pouco pimenta do reino triturada. Pimenta do reino é convidado. Vou torcer aqui que o convidado de hoje está aqui já conosco, que ele gosta de pimenta do reino. E pimenta do reino, a gente inclusive foi no nosso programa, que era com o Dr. Geraldo, ele falava um pouco sobre isso. O porquê de que a comida do hospital, geralmente, ela tem que ter toda uma atenção especial. Os restaurantes, a gente chega no restaurante e é aquela curiosidade. Por que aqui na comida de restaurante, geralmente, o sal é pouco? Não se tem muito sal, por uma questão óbvia. O sal, se você colocar muito, não tem como eu tirar sal da comida depois de pronta. Mas tem como eu acrescentar, eu tornar o sal do ponto que eu quero, do ponto que o cliente quer. O ketchup. Vou colocar aqui a nossa lagosta. Já foi cortada em cubos com o próprio suco de limão, que já foi pré-cozida. Já foi pré-cozida necessariamente com água e sal. A gente ferveu ela com água e sal. Veja que aqui já está começando a ficar no ponto. Vamos aqui para pegar um pouco aqui o fogo. Pois sempre é bom você provar o sal, porque na prática é um molho doce. A gente coloca por último o creme de leite também, o coentro, que é para dar destoar um pouco e ter um sabor todo especial. O arroz que a gente está fazendo é um arroz branco, um arroz parbolizado branco, e que a gente, vocês já estão acostumados, ferver no tempo certo, e não precisa nem refogar, até porque a gente já tem o próprio estrogonofe, a própria salada que já acompanha, então o arroz pode ser branco mesmo. Eu vou deixar aqui ferver mais um pouco, para a gente colocar por último o creme de leite, e aí servir
o nosso convidado de hoje, um mix de salada, alface crespa e alface lisa com a rúcula, e que a gente já colocou o limão, o acetato balsâmico e também nós colocamos o azeite. E aí também acompanhado de um arroz. E obviamente não pode faltar uma boa conversa. Veja que o nosso estrogonofe já está quase no ponto. A nossa lagosta, ela já está no momento certo. Vou colocar aqui por último o creme de leite, que é quem vai dar todo o diferencial. Vou mexer aqui enquanto está fervendo, que é quem dá a cor toda especial do estrogonofe. Aqui, vou colocar aqui o coentro para quebrar a cor, né? Não é só quebrar a cor, o coentro é muito cheiroso. O coentro, na minha visão, tem tudo a ver com frutos do mar e com peixe. Acho que se tem algo que combina muito é coentro. Gosto muito. Principalmente um caldinho, viu? Faz um caldinho, não é o caso aqui, que é o estrogonofe, mas a gente vai deixar aqui ferver. Enquanto isso, vamos para um rápido intervalo e voltamos com o nosso convidado de hoje e um bom bate-papo. Assista todos os domingos o programa Vrum Campina. Aqui você vai encontrar as melhores ofertas em automóveis, acessórios, peças e serviços automotivos em geral. O Vrum Campina traz dicas importantes do mundo automobilístico, entrevistas, reportagens especiais e as grandes promoções de seminovos. Vrum Campina, todos os domingos aqui na TV Borborema. Oferecimento Auto Shopping Campina, na Avenida Brasil. Já pensou não precisar mais lavar a louça depois de cozinhar? Saiba como, agora no Degustando Conhecimento. Lavar a louça está entre as tarefas domésticas mais procrastinadas que existem. Há quem ache um verdadeiro martírio enfrentar a pia. Aí que entra uma invenção que vai salvar a vida no lar: utensílios domésticos autolaváveis. A ideia partiu do desafio Ecoportal 2035, proposto pela Federação Sueca das Indústrias Florestais, com o intuito de desenvolver produtos com tecnologia inovadora a partir da celulose extraída das árvores. Foi então que um estúdio sueco de design, em parceria com o Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, criou o conceito de utensílios com revestimento super hidrofóbico e oleofóbico, prometendo repelir quase que completamente todo o líquido, semelhante à folha de lótus. Através da monotecnologia, cria-se uma barreira de ar em sua superfície, que repulsa água, óleo e outras sujeiras. Com durabilidade, os utensílios também permitem poupar água, energia elétrica e dinheiro. Os criadores garantem que o produto será eco-friendly durante o processo de fabricação e ciclo de vida, pois não necessita de substâncias químicas e nem água. Por enquanto, ainda é um protótipo e requer mais estudos, mas já dá para ir sonhando em não ter que lavar mais louça. O nosso convidado de hoje é o multiartista Saulo Queiroz, aqui de Campina Grande, tem uma larga experiência no teatro e também tem um trabalho muito forte aqui na cultura aqui de nossa cidade. Saulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com você. O prato de hoje é um estrogonofe de lagosta, acompanhado de uma salada mista, e que a gente vai degustar com vinho branco italiano. Geralmente eu trago os vinhos italianos, geralmente são vinhos tintos. Mas a gente está trazendo um vinho branco italiano, até porque harmoniza bem com o nosso prato de hoje, que é principal é a lagosta, apesar de ser um estrogonofe. Bem, nossa conversa não poderia deixar de falar algo que remonta à minha juventude, né? Saulo na época é muito novo, né? Eu acho que nós não fomos praticamente contemporâneos, né? Nós somos praticamente contemporâneos. E Saulo era o escritor e diretor e ator também, né, da peça. Isso, exato, né? Exato. Saulo, fala um pouco assim, como é que foi a visão de começar tão cedo, né?
E a responsabilidade disso, né? Você falar um pouco sobre essa sua experiência em off aqui com a gente. Então, Fábio, é o motivo pelo qual eu comecei escrevendo e dirigindo e também atuando, foi basicamente por não me achar competente o suficiente para dirigir os textos alheios, né? Então eu passei a escrever minhas comédias por essa razão, basicamente. Não foi nada de pretensioso a priori. Obviamente depois você vai tomando gosto pela coisa e passa também a apreciar o trabalho dramatúrgico, né? Da escritura, da construção da cena teatral. E que foi um sucesso estrondoso, né, aqui em Campina Grande. Né? Exatamente. Concorria... Mas foi na verdade, assim, foi um divisor de águas aqui para Campina Grande. E eu diria para Paraíba também, porque na época, meio que contemporaneamente, estava surgindo também o pastoreio profano em João Pessoa. Exato. Então, em João Pessoa, o pastoreio e nós aqui. Depois, vice-versa. Eles vieram para cá e nós também. Que tiveram, digamos assim, outras continuidades na mesma linha, vamos dizer assim. A gente né? fez As Malditas, que era uma tragicomédia, fizemos Fêmeas, que retratava o dia a dia da mulher, né, do ponto de vista cômico, e outras tantas. A gente sabe que existe, logicamente, a comida, não é uma refeição forte, propriamente dito. Você falar um pouco como é que é a comida, a alimentação nos bastidores de um camarim, por exemplo. A gente costuma, atores, cantores, músicos, nem tanto, né? Porque o músico, ele como não vai usar a voz, a gente costuma evitar comidas e bebidas quentes demais ou geladas demais, né? Quando bebe alguma coisa, é só para dar uma aquecida, como um conhaque ou um destilado. E geralmente são lanches muito leves, né? Um biscoito, uma fruta, tem muita fruta. Quando há o caso de ter alguém que está com a voz um pouquinho mais, sei lá, cansada, aí vai um chazinho com um truque que a gente aprendeu, que é uma colher de manteiga dentro do chá. Pega uma colherinha de manteiga, bota lá, deixa derreter e toma. E a maçã, que é fundamental, é considerado um detergente das cordas vocais. Olha aí, uma boa dica. Pois é. Pra gente que é professor, por exemplo, também, é uma boa dica. Saulo, você viajou o mundo inteiro, né? Fala um pouco sobre a sua experiência gastronômica no exterior, que você falava um pouco na Suíça, um prato que chamou muita atenção. Eu conheci alguns países e fiz uma viagem à Suíça, a um vilarejo chamado Le Valette, que é ali próximo de Montana, e um prato que eu fiquei... Na verdade, não chega a ser um prato, é uma espécie de refeição coletiva onde todo mundo vai montando à sua maneira. É o raclette, que é um prato feito com queijo, numa espécie de fornozinho ou fogão elétrico ou com brasa mesmo, né? Em que você tem umas gavetinhas com o queijo específico para aquilo e você vai misturando. Pode ser com um pedaço de batata, pode ser com picles, pode ser com carne, pode ser com fogo. É um fundi metido à besta. Um fundi metido à besta. Fala um pouco sobre sua experiência gastronômica na cozinha, né? Você que gosta muito de tortas, enfim, fala um pouco. Eu sou um bom torteiro, não sei nem se o nome é esse mesmo. Eu faço bem uma torta pela praticidade da torta, né? Você tendo uma massa boa, o recheio você vai variando. Eu faço 3 tortas, geralmente as pessoas gostam muito, que é uma torta doce de limão, no caso as salgadas, a de frango e a outra de palmitas, que se citar quando a gente teve uma conversa anterior aqui. O pessoal gosta também muito, né? E só, não me atrevo muito em coisas muito sofisticadas, não. Vez ou outra, a gente tem um quadro na Diversidade com a Elizabeth Veloso, que é o Cozinha e Cultura. Vez ou outra ela explica como fazer alguns pratos que você ouve falar muito. Aí eu tento em casa, mas não me atrevo também a chamar muita gente para comer, porque vai que envenena o pessoal. Vai que dá errado, né? Vai que dá errado. Saulo, você já falou de um prato que é uma referência na Europa. Me fala um pouco aqui da comida regional, o que é que lhe chama a atenção? Na área do fast food regional, eu acho tapioca imbatível. E quanto mais clássica, por exemplo, tapioca com coco, tapioca com manteiga ou tapioca com queijo, tem também a ensopada, né? Eu acho assim, uma invenção maravilhosa. Quando vai indo para recheios mais complexos, eu não gosto muito, porque às vezes fica meio destoa, né, da nossa originalidade, mas também acho válido experimentar. E a galinha de cabidela, porque eu acho o sabor da cabidela impressionante. Não sei por qual razão, é questão de paladar mesmo, né? Eu gosto muito. Mas assim, a gente aqui no Nordeste tem uma referência gastronômica muito forte. E que em alguns casos a gente até não aproveita muito. Por exemplo, eu costumo dizer isso. Você chegar em Minas, você tem livros que falam sobre a cozinha mineira. E todo cataloga, toda uma referência. Aqui não, né? Aqui a gente ainda não tem muito isso. Aqui a gente não tem muito isso. A gente é um estado que tem uma interferência, e interfere, obviamente, também nos outros estados, mas a gente não tem muito foco, o foco nosso. Qual seria a referência gastronômica da Paraíba? Eu acho que isso é um grande desafio. Tem umas coisas até meio pernambucanas, né, que transitam por aqui, que a gente sabe direito de onde veio e tal.
Mas você tem toda a razão nisso. Paulo Machado, aquele chefe, esteve aqui em Campina Grande recentemente, a convite da Casa do Compadre, e ele falava exatamente isso. O quanto as regiões brasileiras elas têm especificidades, né, na área de culinária que são de uma riqueza impressionante que o povo de fora, quando vem aqui, descobre. A gente vai e redescobre. A gente está tão inserido nelas que a gente não abre o olho, né? Por exemplo, cabidela. Cabidela. Está na hora de redescobrir a cabidela. E que você pega, por exemplo, em Minas, a galinha é um molho pardo. Exatamente. O que é o molho pardo? É a cabidela mais líquida. A nossa cabidela é mais pastosa. Mas é feita com aquele azedinho, o mesmo princípio, só que lá eles fazem ela bem mais líquida, né? Aqui não, aqui é aquela cabidela mais grossa, mais pastosa, a gente tem um diferente. E a tapioca, ela surgiu, eu participei ultimamente de um evento chamado Cozinhando com Palavras na Bienal do Livro, Internacional do Livro, lá em São Paulo, e uma das mesas que tinha era qual era o debate, qual era o prato tipicamente brasileiro. Qual era aquilo que a gente podia identificar como sendo tipicamente brasileiro. E a tapioca foi um dos que surgiu. Que bacana. Né? Muito forte. Até porque a mandioca, né? A gente sabe que tem tudo aquilo que foi construído dentro da nossa gastronomia, e particularmente a gastronomia do Nordeste. É uma referência realmente muito forte. Exato. Geralmente lembram muito de churrasco, Rio Grande do Sul, e feijoada. Eu acho meio batido já. Acho que a gente tem uma riqueza. Falávamos dos pratos do Pará, né? Pará tem uma riqueza impressionante. E que assim, a gente hoje, por conta da internet, das redes sociais, você hoje tem praticamente um acesso a várias informações que antes você não tinha. Então, de repente, a gente inclusive teve um dos entrevistados, foi Fred Ozenan, né? O grande Fred. Fredão. Né? E Fred queria um prato regional, a gente terminou aproveitando, fazendo um espaguete, onde a gente flambou carne de charque, e aproveitou um prato que não era da nossa culinária e transformou na nossa culinária. Ou seja, a gente pode ter essas interferências, não só daquilo que a gente tem aqui, mas também o que é de fora. Mas, Saulo, a conversa está muito boa, mas a gente tem que avançar dentro do nosso programa. Para encerrar, me diga uma coisa, uma curiosidade. Queria que você encerrasse com duas coisas. Dentro das peças que você escreveu, que você dirigiu e que até atuou, né, tinha alguma que falava um pouco sobre gastronomia e também um pouco quais são os novos projetos de Saulo dentro da dramaturgia aqui do nosso estado. Uhum. A gente tinha uma personagem na peça Machos, que você citou, que ela citava num determinado momento de uma entrevista qual era o prato predileto dela. E aí nós buscamos durante um certo tempo lá nos laboratórios que esse trecho específico da peça não era escrito por mim. A gente fazia um laboratório para elencar pontos cômicos. E aí o pessoal citou pão com graxa, que é o pão molhado no molho, é uma coisa bem regional. E o pessoal e não tem coisa melhor. E não tem coisa melhor. E num outro espetáculo meu, As Malditas, a gente enfatizou muito a papa. A papa como uma tortura culinária para uma pessoa. Porque imagina você comer papa todo dia. É horrível. A papa já é uma coisa que não é muito agradável, né? Não tem muita inventividade na papa. Aí você imagina, todo dia, que era a personagem de Rosa Procópio, que não podia comer nada além de papa. Além de papa. E quais são os seus projetos aí pra gente, que a gente pode esperar dentro aí do teatro aqui da nossa cidade, do nosso estado, na verdade? Nós estreamos, fizemos uma pequena degustação, vou usar até um termo do seu programa, de um espetáculo que vamos montar no final do ano, chamado Bela Flor, são sonetos de Flor Bela Espanca, que a gente está transformando em teatro físico, aquele teatro em que o ator ele cria uma dramaturgia própria a partir do seu corpo. Então a gente está unindo a poesia dessa portuguesa com o trabalho de corpo de atores aqui do Núcleo do Teatro da UEPB. Ah, bacana. Deve ser estreia quando? Tem previsão? Dezembro, primeira semana de dezembro. Então aí fica uma boa dica para você de casa que gosta de teatro. Quem não gosta, muita gente às vezes tem até uma visão equivocada, nem conhece. Exato. E diz até que não gosta. E quando vai tem um mundo para completamente, ela, né? Completamente. É uma experiência realmente muito válida. O teatro realmente me fascina muito. Saulo, muito obrigado pela sua Obrigado a você pela delícia do prato, vamos pelo degustar. programa maravilhoso e vamos degustar. Vamos degustar agora, vamos continuar aqui com o Saulo Queiroz provando o nosso estrogonofe de lagosta. É isso aí. Se quiser saber mais sobre o nosso programa ou sobre as receitas e ainda rever os vídeos dos preparos, anote. facebook.com/Degustando Conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustando-conversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/Degustando Conversas ou ainda o Instagram @Degustando Conversas. Muito obrigado pela sua audiência hoje. Tchau.